receitinha está pra lá de especial. Hoje nós vamos fazer o bolo pão de mel. Gente, fica simplesmente uma delícia e é super fácil de fazer. Bora aprender? E para começar fazendo nosso pão de mel é super fácil. A gente vai começar fazendo uma efusão, tá? Vamos colocar o leite, todo o leite aqui na panela. Eu vou colocar cravo e canela em pau, tá? Então, ó, 2 canelas em pau. E eu tenho aqui 8 cravinhos, tá bom? Quem quiser colocar mais especiarias, pode colocar, tá? Noz moscada, gengibre, só que coloca pouquinho noz moscada e gengibre para não ficar muito forte. Quem quiser mais cravo e canela também pode ficar à vontade, tá? E aqui eu tenho mel, tá? Então eu vou colocar para ferver isso tudo junto. Por que, Val? Porque às vezes o nosso mel, principalmente quando tá frio, ele fica mais durinho, né? Ele começa a cristalizar. Então a gente vai ferver tudo junto e vai ficar mais fácil para misturar tudo, tá bom? Então aqui eu coloquei, ó, todo o nosso mel. E aí eu tô dando uma raspadinha aqui para tirar tudo, tá? Outra coisa que eu vou colocar para ferver aqui junto é a margarina. A margarina você pode substituir por manteiga, não tem problema, tá? Então aqui, ó, a margarina, ela estava uns pedaços em ponto pomada e o outro um pouquinho derretido porque eu tirei direto da geladeira. Mas não precisava nem ter derretido porque agora aqui ela vai derreter toda, tá bom? Vou dar uma misturadinha e vou deixar ferver bem, tá? Então aqui, ó, liguei meu fogo médio para alto. Quando ferver bem, a gente vai desligar o fogo, mas eu te mostro aqui certinho como fazer. Então agora é só esperar ferver. E enquanto ferve aqui, você já pode ir ligando o forno, tá? Forno 180 graus, que a gente precisa do nosso forno pré-aquecido para assar o nosso pão de mel. E enquanto a nossa misturinha aqui ferve, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações clicando aqui, ó, nesse sininho e já deixa o seu joinha, o seu like, porque é assim que eu sei que você está gostando do vídeo. Mais uma coisinha, gente, aqui embaixo, ó, desse ladinho, tem uma setinha. É só você clicar nessa setinha que vai abrir toda a descrição da nossa receita, tá? Sempre coloco em xícaras, colheres e em gramas, porque se você fizer para vender, o bacana é sempre usar a balança para ficar bem padronizadinho, o seu cliente receber sempre o mesmo produto, tá? Agora bora continuar fazendo aqui o nosso bolo pão de mel. Já está fervendo aqui a nossa mistura, tá? Então eu baixei o fogo, vou dar uma misturadinha aqui, ó, só para garantir que realmente não ficou mel, nada preso aqui na lateral e no fundo. E aí eu já vou desligar meu fogo. Repara que tá fervendo bem, tá? Então quando chegar aqui, pode desligar o fogo. Não só pode, como deve, tá? Por quê? Porque senão vai começar a reduzir e vai faltar líquido na nossa receita. Então ferveu bem, desliga o fogo. E aí a gente vai deixar, ó, tampadinho. Se você fizer numa leiteira, você pode pegar, colocar um pratinho, alguma coisa aqui em cima para ficar descansando, tá? Agora a gente bota pro ladinho e começa a separar ingredientes para fazer o nosso pão de mel, tá? Legal é pelo menos ficar aqui uns 3 a 5 minutinhos para ficar bastante o sabor, porque essa efusão, que nada mais é do que essa fervura, né, do leite com mel, especiarias, manteiga ou margarina, ele vai acentuar o sabor, tá? Então vai trazer mais sabor ao nosso pão de mel. Agora nós vamos fazer a nossa massa. A nossa misturinha ali de leite, né, com os demais ingredientes, já tá descansando uns 5 minutinhos. Então agora eu vou começar a fazer a nossa massinha. Então para fazer a nossa massa, eu vou colocar primeiro os ovos, tá? E eu vou usar açúcar mascavo, tá? Pode usar açúcar demerara também, tá bom? Val, eu vou fazer para casa. Prestem atenção. Para casa, para consumo de casa, da família. Eu posso usar açúcar cristal, posso usar açúcar refinado? Pode.
Resultado vai ser igual? Não, não vai ser igual, tá? Porque o açúcar mascavo, ele acentua o sabor do nosso pão de mel, deixa o nosso pão de mel mais úmido também. Coisas que o açúcar cristal e o açúcar refinado nessa receita aqui não vai fazer. Dá certo fazer? Dá. O resultado é o mesmo? Não. Então, por isso que eu digo, quer fazer para casa? Pode fazer com o que você tiver aí na sua casa. Vai vender? Usa o mascavo, tá bom? Então, aqui a gente precisa misturar super bem. Então tá aqui, ó, bem misturadinho, ele começa a ficar quase que um creminho, tá? Óbvio que ele não vai ficar igual quando a gente usa um açúcar branco, né? Mas ele tem que ficar assim um creminho, por quê? Qual a importância da gente misturar muito bem? Porque a gente vai colocar a nossa misturinha aqui, que ainda tá quente. Se a gente não tiver nesse processo aqui da cremagem, o que é cremagem? Essa mistura aqui de ovos com açúcar, tá? Então, se não tiver muito bem misturado e a gente largar um líquido quente, isso vale para qualquer receita. Vai deixar o gosto de ovo na receita e a gente não quer isso, tá? Então, aqui, ovo com açúcar mascavo muito bem misturado. Val, posso fazer na batedeira? Pode, tá? Se quiser fazer na batedeira, também pode. Então, agora eu vou adicionar aqui o nosso leite, né? Misturado lá com mel, margarina e especiarias. Eu peguei uma peneirinha para quê? Para poder passar aqui, ó, a nossa misturinha na peneira, tá? Para não ter perigo de cair o cravinho na nossa receita, que a gente quer o sabor só das especiarias, tá? O cheiro, gente, fica delicioso. Então aqui, ó, ficou o cravo e a canela, tá bom? Agora a gente vai misturar. Dá uma misturadinha até ficar tudo homogêneo, como é líquido, né? Então vai ficar rapidamente homogêneo. E agora nós vamos colocar a farinha de trigo. E a farinha de trigo eu gosto sempre de ir passando numa peneirinha, tá? Vou colocando aos poucos, peneirando e misturando. Coloquei o restante da farinha, peneirei e agora mistura de novo. Tudo bem misturadinho, agora nós vamos colocar o chocolate em pó, tá? Aqui eu estou usando 70% cacau. Você pode usar o cacau puro, pode usar 50%, 33%, pode usar chocolatado. Vai fazer para vender? Usa acima de 50%, tá? Lembrando que quanto menor o percentual do cacau, mais claro vai ficar o nosso pão de mel, tá bom? Se você usar um 33% e eu aqui usei 70%, o meu vai ficar mais escurinho que o seu, combinado? Então agora eu vou colocar o meu chocolate aqui, ó. E vou misturar bem, tá? Esse chocolate aqui em pó, ele é bem fininho, é bem um pozinho mesmo. Se o seu chocolate for um pouco mais grosso, porque tem algumas marcas que a gente consegue até ver o açúcar, tá? Os cristais de açúcar. Aí você peneira, tá bom? Mas esse daqui realmente é um pozinho só. Então é só misturar bem, ó. E aí mistura até ficar bem homogêneo. Prontinho, bem homogêneo. Agora, por último, eu vou acrescentar o bicarbonato de sódio, tá bom? Pra que é o bicarbonato? Ele faz o mesmo efeito que o fermento, tá? Então, ele vai fazer o nosso bolinho aqui crescer e ele vai deixar o nosso bolo mais escurinho também, tá bom? Val, eu não tenho bicarbonato. Usa fermento, gente, tá bom? Não tem problema. Pode usar a mesma quantidade de fermento. Só vou tirar aqui o excesso do meu fouet. Vou dar uma raspadinha aqui na lateral, ó, para não ficar nenhuma farinhazinha, nada grudado, tá? Ver se tá tudo bem homogêneo. E olha essa massa, gente. Olha isso aqui. Se vocês conseguissem sentir o cheirinho que já está aqui na cozinha,
mesmo antes de levar para o forno. Está maravilhoso, um cheiro muito gostoso. Agora eu vou passar para uma forma. Eu tenho então aqui uma forma e eu vou usar desmoldante, tá? Então dá uma sacudidinha e eu vou colocar aqui na lateral e no fundo. Prontinho, já está untado. Val, eu não tenho desmoldante. Você pode untar e enfarinhar, tá bom? Pode ser margarina, pode ser óleo, pode ser manteiga, aí que você preferir. E aí eu vou colocar também papel manteiga. Por quê? Embora a gente vai montar depois aqui na forma o nosso pão de mel, eu vou primeiro desenformar, tá? Eu vou primeiro desenformar o nosso bolo, para depois a gente montar. Então, com papel vai facilitar na hora de desenformar, tá? Então, agora eu vou colocar toda a nossa massinha aqui, ó. Olha que massa linda, gente. Prontinho, nossa massa já está na forma e agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. E aí depois eu te digo certinho quanto tempo ficou aqui no meu forno. Agora bora levar para assar. E o nosso pão de mel ficou assando exatamente por 35 minutos. Gente, olha a fofura disso aqui. Ele já tá super frio, tá? Já deve ter aqui mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia que eu tirei ele do forno. Super, super fofinho. Como a gente colocou desmoldante, eu só preciso dar uma sacudidinha que ele começa a soltar, tá? Mas se eu colocar farinha aqui, né, seja primeiro com óleo ou margarina para depois passar farinha, eu venho com uma faquinha aqui e vou soltando ele, porque a gente vai desenformar, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma base, né, chama salva-bolo, e aí eu vou desenformar aqui em cima. Desenformei nosso bolinho aqui em cima, tá? E aí eu vou tirar o quê? O papel manteiga. Então o papel manteiga realmente é só para essa hora aqui, tá? Esta hora que a gente desenforma, que facilita bastante. Olha isso daqui, gente. Bem, bem fofinho e já fica bem úmido, ó. Bem úmido mesmo, tá bom? Eu tenho aqui uma faca de serra, tá? Aquelas facas de pão mesmo. Se não, pode ser faquinha de serra comum, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, na metade e vou vindo cortar, ó. Vou cortando em toda a volta. Pronto, já tá cortadinho, ó. Eu venho delicadamente e viro, tá? E essa parte aqui eu vou devolver aqui na forma, ó. Agora nós vamos fazer uma caldinha para colocar aqui, deixar o nosso bolo bem molhadinho, tá bom? Eu tenho uma bisnaguinha aqui, ó, aquelas bisnaguinhas que a gente usa geralmente condimentos, né, temperinhos, ketchup, mostarda. E aí eu vou colocar aqui leite condensado, tá? Então eu vou colocar mais ou menos aqui 1 dedinho, 2 dedinhos de leite condensado. Tá vendo? Deve ter dado 1,5 dedo, tá? Só para você se guiar depois aí na sua casa. E eu vou colocar agora água. E aqui é água mineral, tá, gente? Ou água filtrada. A gente não pode estar pegando água da torneira, tá bom? Então, fecho aqui. E aí eu vou sacudir bastante, porque aqui a gente tem uma caldinha de água com leite condensado que fica super gostoso. Você pode estar, além de estar molhando o pão de mel, você pode estar usando seus bolos, tá? As tortas, bolo no pote, enfim. Como o meu tá sem a tampinha aqui, então coloca o dedo, ó, e sacode bastante, tá? Porque se a gente não colocar o dedo, vai fazer aquela sujeirada, aquela bagunça. Nossa caldinha está pronta, então agora eu vou molhar todo o nosso pãozinho de mel para poder rechear, tá? Molha aqui, ó, bem os cantinhos, tá? Para ficar tudo bem molhadinho. E molha ele por completo. Val, quanto você vai usar em cada? Eu usei, gente, praticamente uma bisnaguinha toda, ó, tá? Então eu usei 3/4 para a primeira camada. E agora a gente vai colocar aqui
doce de leite, tá bom? Se você tiver aí um leite condensado cozido, né, fica extremamente maravilhoso o doce de leite assim. Caso contrário, escolha um doce de leite de boa qualidade, tá? Doce de leite assim, ó, que ele fica bem firme, tá bom? É cremoso, mas ao mesmo tempo é bem firme. Então eu vou colocar aqui e vou rechear o nosso pão de mel. Coloquei todo o doce de leite aqui e com a própria colher, ó, eu vou espalhar. Então repara como é fácil tá espalhando, tá? Esse doce de leite. Então ele é bem consistente, porém ele é bem cremoso. Então a gente vai espalhar por toda a nossa massinha, tá? Prontinho, um doce de leite bem espalhado aqui sobre a nossa massa. E agora a gente vai colocar o outro pedaço do nosso pão de mel, tá? E aí a parte de cima eu vou colocar para baixo. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, que a gente cortou, vai fazer que entre com mais facilidade a calda nela, tá? Então a gente pode dar assim, ó, uma apertadinha para ficar tudo bem certinho, tá? Então eu vou usar essa caldinha aqui que sobrou, ó, e vou fazer mais para deixar o nosso pão de mel bem molhadinho, tá? Então, ó, mais uma vez, molha bem os cantinhos, porque os cantinhos não fiquem secos. E agora eu vou fazer mais calda, mais um meio vidro, tá? E vou deixar bem molhadinho aqui o centro. Ó, fiz mais meia garrafinha. Então agora, ó, vamos molhar bem aqui o centro. E aí nós vamos ter um pão de mel bem recheado e bem molhadinho. Fica uma delícia, gente. Só assim já estava bom, né? Mas nós vamos fazer uma ganache para colocar aqui por cima. Para fazer a nossa ganache, aqui eu cortei chocolate, tá? E aí eu vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até estar derretido completamente, tá bom? E aqui é chocolate mesmo, tá, gente? Não é cobertura fracionada. Val, posso usar? Tudo pode, tá? Sabor, resultado não vai ser o mesmo, mas se fizer com uma cobertura fracionada, te aconselho a comprar uma de boa qualidade, tá? Então aqui chocolate meio amargo. Vou levar agora para o micro-ondas 30 a 30 segundos até derreter completamente. Prontinho, chocolate bem derretido. E agora eu vou colocar aqui o creme de leite, tá? Se você usar um recipiente de vidro, muito cuidado, porque o vidro ele retém o calor, tá bom? Então sempre vai usando uma potência menor, vai deixando menos tempo. Eu vou colocar o creme de leite que está em temperatura ambiente, tá? Mas aqui tá bem frio, então pode ser que ocorra um choque térmico, tá bom? O creme de leite mais geladinho do que o nosso chocolate. Então eu vou misturar bem e se não ficar uma ganache líquida, que é o que eu quero que fique, se ela começar a ganhar mais consistência, eu levo por alguns segundinhos no micro-ondas, tá? Então a gente vai misturar muito bem. Prontinho, ó, tá bem fluida, tá? Então eu vou colocar a nossa ganache agora em cima do nosso pão de mel, tá? E como ela fica bem líquida, o bacana é deixar descansar um pouquinho aqui, que aí ela ganha um pouco de consistência. Mas a consistência dela não é aquela ganache que ganha consistência e fica dura. Não, é uma ganache que ganha consistência, porém a cremosidade permanece, tá? Então eu só vou espalhar para ficar uniforme. Espalha bem. Prontinho, então espalhei aqui, ficou bem uniforme, tá? Eu coloquei aqui num saquinho, ó, de celofane, tá? Doce de leite. E aqui eu vou fazer um trabalhadinho só para deixar mais bonitinho, tá? Então eu pego aqui a tesoura, ó, e corto a pontinha. E aí eu venho fazendo um zigue-zague aqui.
Você pode fazer isso com chocolate branco, chocolate preto, tá bom? Ou deixar só assim também. Então eu vou começar aqui com zigue-zague, ó. Prontinho, ó, fiz esse zigue-zague em todo o nosso bolinho. E agora eu vou fazer pro lado oposto, tá? Agora aqui, ó, eu vim o lado oposto, fazendo a mesma coisa, tá? O zigue-zague. Isso aqui, gente, vocês vão fazer se quiser, tá? Dá pra colocar raspinhas de chocolate, que aí a gente também traz crocância. Aí fica da criatividade de vocês. Vocês podem fazer o pãozinho de mel no copo, pode fazer o pãozinho de mel na marmita, assar direto na marmitinha, tá? Pode usar a massinha, depois banhar no chocolate, cortar ele tradicional, né? Redondinho. Aí isso daqui tem uma infinidade de maneiras que a gente pode apresentar o pão de mel. Então eu peguei, ó, um pedaço, tá, de chocolate e usei esse ralador aqui, ó, de legumes. E aí eu fiz o chocolate assim, ó, raspinhas, tá? E eu vou colocar só um pouquinho aqui na volta, ó, só para dar um acabamento e também vai trazer crocância pro nosso pão de mel, tá? Gente, mas mais uma vez, vocês não precisam fazer desse jeitinho aqui, tá? Façam como vocês desejarem, vocês preferirem fazer. Lembrando que quem vai fazer para vender, é interessante sempre caprichar na apresentação, tá bom? Porque primeiro a gente vai comer com os olhos, né? E aí depois sim a gente vai comer para ver se realmente o produto é bom. Mas para a gente comprar, precisa despertar o nosso interesse. Então por isso caprichem sempre na apresentação, tá bom? Então coloquei só umas raspinhas aqui na volta e está prontinho o nosso pão de mel. Então agora a gente vai cortar o nosso pão de mel para ver como que ficou. Então eu vou cortar aqui um pedaço pra gente ver como que ficou. Aquele pedaço bem generoso. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Deixa eu colocar aqui no pratinho. Tirei um pedaço bem grande porque fica até mais fácil para vocês visualizarem, tá? Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Lembrando que a gente já fez e já tô cortando, tá? É bom deixar descansar um pouquinho, porque a calda vai penetrar mais na massa, o recheio, e ainda vai acentuar mais o sabor, tá? Então agora vamos provar como que ficou essa delícia. E eu já até estava tirando aqui, gente, olha isso. Sem mostrar pra vocês, né? Já ia comer sem mostrar. Deixa eu pegar outro pedaço aqui. Olha a fofura que ficou isso. Super molhadinho. Olha isso aqui. Ficou simplesmente maravilhoso. Essa é a hora mais difícil, né? A hora de experimentar essa delícia aqui, ó. Gente do céu. Pensa num pão de mel bem equilibrado, porém bem recheado, bem molhadinho. Gente, realmente está uma delícia. Faça aí que eu tenho certeza que você vai agradar. Eu fiz assim na forma, né? Assei e montei na forma, mas você pode fazer de várias maneiras. Você pode fazer na forma, depois cortar e banhar. Você pode usar as forminhas de acetato. Pode assar na marmitinha, pode fazer no pote. Gente, agora é deixar a criatividade solta, tá? Espero que você tenha gostado dessa receita. Faça aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Beijo!
E até o próximo vídeo. E eu vou ficando aqui, ó, com essa delícia.